Ouça agora uma cápsula de graça. Uma segunda graça. O apóstolo Paulo, escrevendo sua segunda epístola à igreja de Coríntios, faz a seguinte citação no capítulo 1, verso 15: E com esta confiança quis primeiro ir a vós, para que tivesseis uma segunda graça. A pergunta é inevitável: e quantas graças existem? Para responder a este questionamento, antes devemos esclarecer: Paulo foi levado ao paraíso, ao terceiro céu, e a ele foi comunicado, lhe foi revelado uma sabedoria que estava oculta, a qual nenhum dos príncipes deste século havia conhecido. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória, a quem nenhum dos príncipes deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, nunca teriam crucificado ao Senhor da glória. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 7 e 8. Então a Paulo foi revelado o propósito pelo qual Jesus Cristo veio a este mundo. O propósito de Jesus Cristo foi tirar o pecado da terra, o então chamado pecado original, destruir ao diabo, pôr fim à lei e nos assentar juntamente com ele em lugares celestiais. Com este ato, ele nos fez perfeitos e nos abençoou com todas as bênçãos. Estes são alguns dos benefícios que a morte e ressurreição de Jesus Cristo alcançaram. Porém, ninguém entendia o propósito da morte de Cristo. Somente Paulo. Só ele entendeu isso, porque a ele é que foi revelado. Então, entender o que significou essa morte e ressurreição é entender a posição que nós, como filhos, alcançamos em Cristo Jesus. Entender os benefícios que temos por causa deste sacrifício é o que significa uma segunda graça. Paulo pôde comunicar ao mundo esta segunda graça? De certo que não. Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2, verso 6, ele diz: Sem dúvida falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade, e sabedoria não deste século, nem dos príncipes deste século que perecem. Notem que Paulo diz falar de uma sabedoria entre os que alcançaram maturidade. A igreja dos Coríntios havia alcançado maturidade? A chamada igreja cristã nos dias atuais alcançaram maturidade? Tanto uma quanto a atual, o que entenderam foram de rudimentos e doutrinas para a carne, como não proves, não toques, não pegues, tudo o que era antes da cruz. No capítulo 3, verso 1 desta mesma carta, Paulo é claro em seu julgamento a esta igreja: de maneira que eu, irmãos, não pude falar-lhes como a espirituais, senão como a carnais, como a meninos em Cristo. Paulo não pôde falar aos de Coríntios como a espirituais, lhes falou como a carnais. Por isso ele disse: eu quis lhes comunicar uma segunda graça. Com esta confiança me propus fazê-lo, mas não pude. Diz que não pôde lhes falar como a espirituais, porque esta igreja estava envolvida com tudo o que tem a ver com o velho pacto, letra, lei, mandamentos, rudimentos e tradições. A sabedoria predestinada, essa ciência estava oculta, e quando não a conheces, se torna um inexperiente na palavra de justiça. A reforma que nosso apóstolo, o Dr. José Luiz de Jesus Miranda, implementou em todo o mundo, tem por objetivo sacar a igreja da meninice em Cristo e levá-la à maturidade, levá-la a que sejam filhos espirituais e não filhos carnais, a que estejam em Cristo para que sejam maduros. Estar em Cristo é uma posição. Você nasceu em Cristo. Os que nasceram antes de Cristo nasceram em Adão, mas os que nasceram depois de Cristo nascem em Cristo. Você não está em Cristo quando te dizem que tens que passar à frente, ou levantar a mão, ou visitar a uma congregação.
Você já está em Cristo há mais de 2000 anos, porque ao morrer nele e ao ressuscitar nele, fomos feitos um com ele. Ou seja, a criança está no ventre de sua mãe e já é escolhida em Cristo. Então estar em Cristo é uma coisa e chegar à maturidade é outra. Para chegar à maturidade, você necessita de uma segunda graça. Você necessita crescer em graça. E para uma segunda graça, você necessita estar na doutrina de um apóstolo, que é ao que Deus comunica esta segunda graça. Os apóstolos de Jesus de Nazaré não entenderam esta segunda graça. Paulo foi o único. Pedro não entendia isto. Ele era um expert nos dons. Com sua sombra, os enfermos eram curados. Porque isso foi o que ele viu em Jesus. Esse era o ministério deles, milagres e milagres. E nos dias atuais, dão continuidade a isto. Os coxos se levantam, os cegos veem, os paralíticos caminham, mas são carnais. Pelejam entre eles, há ciúmes, há contendas, há dissensões. Não lhes se pode falar como a espirituais. Outro fato relevante, se te comunicar uma segunda graça, é porque existe uma primeira. Vamos vê-la. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 9. Quem nos salvou e chamou com chamamento santo, não conforme as nossas obras, senão segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Nós fomos criados antes da fundação do mundo. Esse Espírito foi criado, também foi ensinado. Ele foi ensinado pelo próprio Deus. A ele ensinaram uma sabedoria predestinada, e se lhe preparou boas obras de antemão, para que você caminhe nelas. O próprio Jesus de Nazaré disse: escrito está nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, assim que todo aquele que ouviu ao Pai e aprendeu dele, vem a mim. João capítulo 6, verso 45. Então você é um espírito perfeito, que foi criado por Deus e que ouviu ao Pai e aprendeu dele a primeira graça. Hoje, ao escutar a segunda graça ao nosso apóstolo, você está recordando tudo que ouviu anteriormente. Recordamos o verso escrito a Timóteo, que nos salvou e chamou com chamamento santo, não conforme as nossas obras, senão segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Isso foi o que te ensinaram. A você não te ensinaram a jejuar no céu. O que vemos ser chamado de cristão hoje, isso não foi o que nos ensinaram. No céu não se batiza, no céu não se expulsa demônios, no céu não se unge com óleo, porque a graça é para o espírito, a graça alimenta teu espírito. O que se chama religião hoje, o que se chama cristianismo, isto é para a carne. Isso destrói, causa divisão, fere, traz morte, é o ministério de morte, um ministério de condenação. Já a graça a qual fomos predestinados apresentou-nos boas obras de antemão, e antes de nascermos já estávamos salvos. Antes de nascer já estávamos justificados. As igrejas atuais se constituíram em prisões. Em vez de ajudar, te fazem mal. A religião é um grupo de ritos para a carne. Cristianismo é sabedoria para o teu espírito. Jesus disse: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. João capítulo 14, verso 26. Você está sendo recordado de toda a verdade, através da palavra que saiu da boca de nosso apóstolo. Acesse nossas páginas na internet e conheça a segunda graça. www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.